Olá pessoal, eu sou o professor Maroni Beckman de Matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando a oportunidade para convidá-los a se inscrever no nosso canal. Lá tem um vasto conteúdo lá de aulas de matemática, português, física, química, todas as aulas preparatórias para o Enem, o EMA. Inclusive esse projeto que é um cursinho preparatório para a realização do PAS e também do Enem, vai estar disponível na plataforma Gonçalves Dias para vocês. Projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, certo? O material desse vídeo, né, as questões estão disponíveis aqui no link nesse vídeo aqui, beleza? Turma, a gente vai falar hoje de estatística, né? Continuando falando de estatística, nós já falamos aqui algumas aulas sobre mediana, sobre moda, sobre média, né? E hoje a gente vai falar sobre leitura e interpretação de gráfico, né? O gráfico é um instrumento que a estatística usa, né? A estatística trabalha com informação, né? Uma parte da matemática que trata a informação, coleta e trata a informação. E uma das maneiras, né, utilizadas pela estatística de apresentar as informações é através de gráficos. Então, uma das habilidades e competências que o Enem vai cobrar é saber se o aluno está saindo do ensino médio com essa habilidade. Será que ele sabe ler um gráfico? Será que você consegue extrair as informações de um gráfico? Tá? Então, muita atenção nesse conteúdo. No Enem, na última edição, foram 4 questões de interpretação de gráfico. Algumas delas a gente vai comentar aqui na aula de hoje. Então, é uma habilidade e competência que o aluno que se prepara para o Enem tem que estudar, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão aqui do dia sobre esse tema. O gráfico expõe alguns números da gripe A/H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Aí traz uma tabela, né, onde você tem as categorias e na coluna, são gráfico de barras horizontais, né? Onde você tem na coluna vertical as categorias e na coluna horizontal os percentuais de pessoas que já se imunizaram, né? Então você observa nesse gráfico que uma das opções, os trabalhadores da saúde, já estão totalmente imunizados. Veja que a barra foi até o último elemento aqui, 100%. Tá? Então ele traz aqui as categorias: adultos, gestantes, doentes, crônicos, indígenas, crianças de 5 meses a 2 anos e trabalhadores da saúde. E nessa barra aqui horizontal, ele traz o percentual de imunização de cada categoria dessa. Então é isso que o gráfico está te demonstrando, essa é a informação que ele está te dando. A pergunta é, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe A/H1N1 é a categoria D. Então, qual a categoria que está mais exposta? Galera, tomem cuidado, porque a questão de interpretação de gráfico não é difícil, não é. Mas a gente tem que tomar total cuidado para a gente não se precipite. Porque ele fala mais exposta, a pessoa que está com a barra maior. Não. O mais exposto é que está menos imunizado, certo? Então, o contrário. Então, a gente pode, às vezes, pegar só aquele mais e se ligar na barra e dar a resposta como se fosse a barra mais longa. Então, se você olhar aqui no gráfico, aqui tem qual a categoria que está menos imunizada. Olha, a categoria do adulto entre 20 e 29. Tá? A barra é a menor, só está com um pouco mais de 40%. As demais categorias estão mais avançadas em relação à imunização. Tá? Então a categoria mais exposta é a que está menos imunizada. Essa questão ela caiu esse ano, só que é uma questão que foi anulada, porque ela foi uma questão de 2009, se eu não me engano. Tá? Mas estava nessa prova desse agora, então é uma questão até que atual. Né? Então a resposta correta aqui qual é? Olha, adultos entre 20 e 29 tem a barrinha menor. E a nossa resposta correta é adultos entre 20 e 29 anos. É o grupo que está mais exposto, porque está menos imunizado. Beleza, galera? Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. Olha, essa questão aqui, ela caiu na edição desse ano do Enem, uma questão de 2023. É uma questão que envolve tanta
interpretação de gráfico, mas além da questão da interpretação de gráfico, ele envolve que você tenha uma noção de movimento circular, né? De valor máximos e mínimos. Então é importante que a gente tenha não só a interpretação, mas aqui já ela traz um pouquinho mais de conhecimento da própria matemática, né? De trigonometria, pelo menos, tá? De física do movimento circular, ok? Então vamos lá para a questão 79. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Então você tem essas opções aqui, galera. Então qual dessas opções ela representa essa relação entre altura, né, e tempo? Então todas essas opções aparecem gráficos que têm no eixo horizontal a altura e no eixo, aliás, no eixo vertical a altura em relação ao solo da pessoa e no eixo vertical, horizontal, desculpe, o tempo, né? Então uma relação entre altura e tempo. Como, turma, é um movimento circular, né? Que elemento lá da matemática, lá da trigonometria, apresenta o gráfico de movimentos circulares? Você lembra de que, professor, eu lembro lá de seno, do gráfico do seno, eu lembro do gráfico do cosseno, que são gráficos que mostram essa variação, né, dessa altura ao longo daquele espaço. Então, se você lembra de movimento circular, lembra da função seno, você vai perceber que é uma função que representa máximos e mínimos. Tá? O senoide, o cossenoide, é um gráfico que apresenta valores maiores e menores. Tá? Então, essas situações que apresentam linearidade, ó, tá? Ela não funciona. Tá? Então, qual gráfico mais se parece com uma função seno, mais se parece com uma função cosseno? A resposta correta é a letra A. Tá? O movimento circular, ela tem como gráfico uma senoide, tá? Que apresenta valores máximos e mínimos. Ó. O aumento, a altura vai ser um aumento, vai seguir essa onda. Beleza, galera? Então a resposta correta é a letra A. Já é uma questão de gráfico, uma questão que já requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de conhecimento. Certinho? Beleza, turma? Vamos para a próxima questão, questão 80. Um professor, para promover a aprendizagem dos seus alunos em estatística, propôs uma atividade. O objetivo é verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilogramas e a altura em metro obtidas na atividade. Então, primeiro, turma, temos que entender aqui o gráfico, né? Antes de ver o que ele está perguntando, você tem que entender o que o gráfico está te informando, né? O que está te representando aqui o eixo vertical, o que está te representando o eixo horizontal, né? Então, o que nós temos aqui? Nesse eixo vertical, ele representa as alturas, ó, que vai de 1,45 a 1,80, certo? E nesse eixo horizontal, aí você tem a massa corporal. Por exemplo, aí ele coloca um estudante que tem aqui, ó, esse carinha aqui, ele tem aqui um pouco menos de 60 quilos, tem 1,60 m, certo? Esse outro aqui tem um pouco mais de 80 quilos, tem 1,5 metros. E ele foi posicionando a medida, cada aluno, de acordo com o par ordenado. Esse par ordenado, um valor representa aqui a sua massa corporal e outro valor representa a sua altura. Certo? Então, com esses dois valores, ele vai colocando cada
aluno aí nesse gráfico, né? Mostrado aí. Beleza? Então assim que foi montado esse gráfico, tá? Cada alunozinho desse aqui, você tem a sua massa e você tem a sua altura. Foram um par ordenado, né? O par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Já sabemos isso lá da matemática. Bom, o gráfico apresenta a massa corporal em quilogramas e a altura em metros obtido na atividade. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referente à massa corporal e altura, obtendo respectivamente 80 kg e 1,65. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra percentual com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Então você tem 80 quilos e 65. Então ele quer saber quantos por cento desses alunos que está no gráfico tem a amostra corporal, massa corporal abaixo da média e a altura acima da média. Voltemos ao gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Olha, pessoal, então vamos lá. Está aqui os 10 alunos. Foram jogados aqui. Olha, ele quer saber quantos tem abaixo da média em relação à massa corporal. Então eu tracei aqui, ó, uma reta bem aqui no 80. Todos que estão abaixo da média em relação à massa corporal, eles vão estar à direita aqui dessa reta que eu tracei aqui na vertical. Então essa reta aqui representa a massa média. Então para cá, para a direita que estão abaixo, para a esquerda os que estão acima. No caso da massa corporal, é os que estão abaixo. Então, eu tenho 5 aqui, alunos. Só que, além disso, ele não quer saber, ele quer saber também, não só que está abaixo da média na massa corporal, mas que está acima da média em relação à altura. Então, eu tracei essa barra que está em azul, né? Bem aqui, você vai ter alunos que estão acima do 1,65. Ora, pessoal, então quem são os alunos que estão tanto à direita, à esquerda, desculpa, da meu 80, como estão acima de 1,65? 2 alunos só. 2 alunos que se encaixa nessa situação. Ora, pessoal, 2 alunos de 20, né? Aliás, 2 alunos de 10. Se são 10, né? Cada um é 10%. Né? É muito fácil você obter o 10. Cada um é 10%. Se você tem 2, né? Duas pessoas dentro da faixa que ele quer, então você tem 20% dessas pessoas abaixo da massa e acima da média. Esses 2 carinhas aqui que eu indiquei, certo? Então a resposta correta aí é letra B, 20%. Beleza, turminha? Questão, olha, mais uma questão, tanto essa anterior quanto essa são questões do último Enem, da última edição do Enem, tá? Então, um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de 2 criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Então, perceba no gráfico, você tem nesse eixo vertical os valores da criptomoeda B e aqui o valor da criptomoeda A. Tá? E aí você tem os horários, né? E em relação aos valores. Por exemplo, vou colocar só um valor. Às 9 horas. Ó, às 9 horas o valor da criptomoeda A é de 3. E aqui do B, nesse eixo, está entre 0 e 1, pouco no meio entre 0 e 1. Então você vê em cada ponto desse aqui, cada horário, se você for para o eixo horizontal, você tem o valor da criptomoeda A. Se você for para o eixo vertical, você tem o valor da criptomoeda B. Tá? Porque esse eixo marca os valores da A e esse eixo marca os valores da B. Certinho? Entenderam a situação do gráfico? Então vamos olhar. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes, representado por horas exatas. Em quantas horas desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Então vamos voltar ao gráfico para a gente poder ver. Ele quer saber o quê? Qual os instantes em que a criptomoeda A estava com valor maior do que a criptomoeda B. Então olha só, pessoal.
Então aqui você tem os horários que aconteceu isso, ó, tá? Porque veja bem, às 9 horas, criptomoeda A, 3, AB entre 0 e 1. Tá? Veja às 10, por que às 10 não pode? Às 10 horas, a criptomoeda A vale 2 e a B também vale 2, então às 10 horas não entra. Então para você fazer isso, você tem que pegar cada horário desse, ir para o eixo horizontal para saber o valor da A e ir para o eixo vertical para saber o valor do B. Então, os instantes, né, testando todos esses aqui, ó, às 16, por exemplo, porque às 16 não entram. O valor da criptomoeda A, 1, e do B, 5, o B está maior, certo? Às 15 horas, ó, aqui nas 15 horas, a criptomoeda vale 2,5, se você traçar aqui, ele está 2 e 3, já a B está 4, certo? Então, para você saber o valor de cada uma delas, você tem que ir nos dois eixos. Se você olhar aqui às 14, aqui é 3,5, aqui é 2. Às 12, aqui é 5,5, aqui é 3. Às 13, aqui é 6, aqui é 1,5. Então, nesses 4 horários aí, o valor da criptomoeda A, ele vai estar na frente do valor da criptomoeda B. E aí você tem que testar cada um desses pontinhos. E aí você vai conseguir encontrar a resposta da questão, que é o quê? Letra B de bola. Certinho, galera? Estão dessa última Enem. Mais uma, do último Enem. Eu falei que foram muitas questões de leitura e interpretação de gráfico nessa edição. Ó, estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma. Ao se colocar as mãos sob a torneira, ela libera a água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos. E finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo T em segundos, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. O esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulada em litros liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo é. Então, pessoal, ele quer saber o gráfico que melhor representa, né, a quantidade de água acumulada. Isso é importante, né? Em relação ao tempo, de acordo com o que ele falou. Né? Ele passa 30 segundos, né? Depois desliga, passa 5 segundos, sem água, a pessoa ensaboa a mão. Mas veja bem, quando começa os 3 segundos, já tem água. É água acumulada. Depois ele para. A quantidade de água não vai aumentar, vai permanecer constante. Depois ele libera mais água, para a pessoa finalizar o enxágue das mãos. Então ele quer saber qual desses gráficos aí melhor representa. Turma, veja bem. Por que não seria A? Porque na A, veja bem, de 3 até 8, esses 5 segundos aqui, é como se não tivesse água nenhuma. Como ele está falando de água acumulada, quando ele inicia aqui os 3 segundos, aqui já se acumulou uma quantidade de água. Então eu não posso vir para cá para o 0. Tá? Então essas aqui que aparecem vazios, ou aqui no 0, você pode eliminar. Tá? Eliminar. Porque é água acumulada. Depois que ele libera, vai ter uma quantidade. Então, o certo é que isso aqui permaneça constante. Então, eu descartaria A, eu descartaria a C, né? Também não representaria. Tá? Eu descartaria a E, também não representaria por conta dessa situação. Essa situação da D, também eu descartaria porque não existe um crescimento linear. Tá? Há uma interrupção, tá? Então, nesse caso, qual a melhor situação aí que representa? Olha, aqui, ó. Aqui vai aumentando a quantidade de água. Quando interrompe, como aqui já tem uma quantidade de água, e ele para, mas essa quantidade de água continua. Porque ele fala de água acumulada, né? Então, ela continua até ser acionada novamente e começa a aumentar novamente, ó. Essa aí é a letra B de bola. Ok, turminha? Valeu, então até a próxima.